cumprimentar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar me usando, nesse momento, para que essa palavra chegue até o seu coração. Então, palavra da parte de Deus, o livro de Atos, capítulo 3, verso de 1 ao 9, e o tema da mensagem, a prisão das enfermidades. Então, vamos ler então Atos, capítulo 3, verso de 1 a 9. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando nos olhos dele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, através da Tua Palavra, nós vimos que tinha esse coxo, que vinha atrofiado desde o ventre de sua mãe. E que passou muitos anos naquela situação até ele encontrar o Senhor, encontrar a cura. Então, nesse momento, nós oramos, Senhor, para que a Tua Palavra, Senhor, possa ser viva, possa ser uma espada de dois gumes, Senhor, que divida o osso e a medula, Senhor meu Deus, aonde nenhum outro meio tem como chegar, meu Pai. Que possa chegar aos corações, Senhor, e amolecer corações, que a partir do momento, Senhor, em que eu usar a Tua Palavra, que não seja mais eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo me usando. Senhor, que através da minha boca o Senhor possa falar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor me use, Senhor, e faça essa palavra chegar a quem precisa, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, a gente vê que tinha um cidadão, na época de pós-morte já de Jesus, quando os discípulos estavam pregando, só que ele nasceu ainda na época, eu acredito que Jesus ainda estava vivo, porque a gente vê que é Atos, comecinho de Atos, Jesus ainda estava vivo quando ele nasceu, porque ele já era uma pessoa de uma certa idade. Então, a Bíblia fala que desde o ventre de sua mãe ele era coxo, ele era atrofiado. Então ele não andava, ele nasceu já com esse problema, com essa deficiência, sem poder andar. E jogavam ele lá na porta do templo para ele receber esmolas, e ele vivia daquilo. Todo dia era ele lá, pedindo, implorando: alguém tem alguma coisa? Alguém me ajude, por favor. Ele pedia, ele implorava por esmolas. O pouco que davam para ele se virando, para ele se sustentando, e só que eu acredito sim até que ele estava conformado com aquilo, porque ele nasceu com aquela enfermidade, ele jamais esperava que o que fosse acontecer um dia com ele pudesse passar de esmolas. Mas ele nunca tinha cruzado o caminho de Jesus. Ele nunca tinha cruzado com o caminho de Jesus.
Então ele estava conformado com aquilo lá. Ele estava, não, eu tô coxo mesmo, é a minha vida, é a minha sina, vou morrer assim. E levavam ele lá, largavam para pedir esmolas. Para ele viver de esmolas e só daquilo e ele se contentava. Aí, de repente, Pedro chegando com João lá, ele de novo, né? Dá-me uma esmola, por favor, uma moeda, qualquer coisa, né? E Pedro se comoveu. Pedro com João ali se comoveram com aquela situação, vendo a situação dele. E eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. Eles sabiam o Senhor que eles acompanharam ao longo da jornada de discipulado. Eles viram Jesus fazer maravilhas. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos. Eles já tinham visto Jesus curar coxos. Pedro, então, fitou nos olhos dele e disse: olha, cara, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada aqui. Mas o que eu tenho eu te dou. Eu imagino que naquela hora, aquele coxo pensou, cara, só tá debochando. Porque se ele não tem dinheiro, não tem nada, se ele já falou que não tem nada, o que ele vai me dar? Se eu disse, daí o que eu tenho eu te dou. Né? Então, eu imagino assim que por um momento ele deve ter pensado, os caras estão debochando. Eles estão debochando de mim. Mas aí Pedro chegou para ele, né? Tomou ele pela mão e levantou. Disse: levanta em nome de Jesus. E a Bíblia fala que as pernas dele se firmaram e ele ficou um cara sadio, como se nunca tivesse, né, tido uma enfermidade, como se nunca tivesse atrofiado. Então, o que nós aprendemos aqui? A gente precisa entender que Deus faz a obra perfeita. Deus faz a obra perfeita. E a gente vê muitas pessoas no dia de hoje presos pela enfermidade. E eu não vou chegar a te dizer que seja enfermidade física. E eu vou perguntar, começando com essa parte do coxo aqui: qual atrofia você tem? Que você não consegue levantar para ir numa igreja para buscar de Deus. Você tem disposição, você tem um vigor físico, você tem movimentos incríveis para chegar, para ir num bar, para ir numa festa, num baile, num fervo, para ir em todos os lugares onde aborrecem Deus. Você tem uma disposição, as pessoas muitas vezes a gente olha assim, tem uma disposição para ir. Mas quando é para ir na casa do Senhor, quando é para ir na igreja, para louvar o Senhor, para buscar o Senhor, as pessoas ficam atrofiadas, ficam igual aquele coxo na igreja. E aí, na porta do templo, né? Fica igual aquele coxo na porta do templo. E aí passam a vida de esmolas, de restos, não tem uma vida abundante, não tem uma vida ampla. O que está te prendendo, o que está te segurando, o que está te afastando dos caminhos de Deus? Os caminhos de Deus é fácil? Não é. A Bíblia fala que ele é tomado por esforço. A gente tem que fazer um esforço diário para conseguir alcançar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino que é tomado pela força, ele é conquistado à força, por esforço, por nosso esforço diário, por nosso esforço diário. Qual é a tua enfermidade que te afasta dos caminhos de Deus? Qual é a atrofia que você tem
Você está atrofiado, que você não consegue sair de casa para ir na igreja. Você vai na igreja, mas você está surdo espiritualmente, que você não ouve a palavra de Deus. Você vai lá, escuta, mas não ouve. Pode acontecer. O que acontece? Quantas pessoas que a gente vê que está cega espiritualmente, que pede sinais, pede milagres de Deus, mas não consegue enxergar. Através dos olhos da fé, o que precisa enxergar. Porque na palavra fala que se a gente tiver pouca fé, a gente pede para acrescentar. Deus acrescenta a nossa fé. No livro de 2 Pedro, diz assim, ó: e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Então, às vezes a pessoa está com pouca fé, peça para Deus para acrescentar a fé. Deus acrescenta a tua fé. Então, se você tem, de repente, uma cegueira espiritual que você não consegue enxergar através dos olhos da fé, peça para Deus. Peça fé para Deus. Deus acrescenta a tua fé. Basta ter uma sementinha de fé no coração. Um comecinho de fé. Para que ela todo dia vá aumentando. Leia da palavra. Ore a Deus. Ouça louvores. Busque. Faça o que agrada a Deus. Obedeça a Deus. Não é fácil, mas é o caminho. É um caminho que vale a pena. É um caminho que vale a pena. Se a gente for ver o que o povo de Israel passou quando saiu do Egito também. A perseguição que tinham tudo, o medo que passaram, as dificuldades que passaram. Mas o benefício deles aconteceu, que foi ver o mar abrir. O mar abrir e eles passar do outro lado do mar. A obediência gera benefícios. Então, vamos obedecer ao Senhor, vamos obedecer a palavra de Deus, que as coisas vão acontecendo. E pedir o que a gente precisar pedir. Jesus mesmo falou, né? Que o que pedir, dar-se-vos-á. Então vamos pedir. Deus não ignora nossas orações, mas vamos se conectar com o céu, vamos se conectar com o trono de Deus para que as nossas orações cheguem até lá. Então, faça uma revisão, vamos fazer uma revisão da nossa vida. O que nos mantém atrofiado? Qual é o câncer que nos mantém presos, que nos mantém morrendo espiritualmente? Qual é a enfermidade espiritual que te afasta de Deus? A falta de perdão? Coração duro, falta de perdão, falta de amor, falta de benignidade, falta de longanimidade. O que falta? Qual é a enfermidade que te assola, que te mantém longe dos caminhos de Deus? Ah, mas eu vou na igreja todo dia. Mas todo dia que tem culto, né? Mas ir na igreja não significa ser cristão. Ser evangélico não significa ser cristão. Ser crente não significa ser cristão. Cristão é nós levar uma vida o mais perto da vida que Jesus levou aqui na terra. Nós ser o mais parecido possível com Cristo. Isso é ser cristão. Crente é apenas quem crê. Crente até Satanás é, porque ele crê em Deus. Então, ser crente não te faz ser um cristão. Ser evangélico, um religioso, não te faz cristão. O que te faz cristão é você levar uma vida segundo o coração de Deus, uma vida muito próxima do que Jesus vivia. Igual nós não vamos conseguir levar, porque Jesus foi santo e nós jamais seremos santos. Mas nós podemos conseguir levar uma vida muito próxima do que Jesus levava para que a gente fosse cristão. Pedro, um exemplo já que é do capítulo ali, né? Estava lá antes do galo cantar 3 vezes. Eles falaram, não, esse aqui é um dos discípulos dele. As 3 vezes falaram, de tão parecido que Pedro
era com Jesus. Porque quando nós servimos a Jesus, quando nós seguimos a Jesus, quando nós se tornamos cristãos, quando nós adotamos a prática de Jesus, nós se tornamos muito parecidos com Cristo. Nós se tornamos diferenciados. E aí qualquer um vê. No modo de falar, no modo de tratar as pessoas, no modo de ser, no dia a dia, na relação com o nosso próximo, com nossos familiares. Então vamos dar uma analisada, ver o que está prendendo a nossa vida, o que está afastando nós dos caminhos de Deus, o que está mantendo nós afastados do caminho de Deus, da graça de Deus, das bênçãos de Deus, das vitórias. Porque Deus tem planos bons para nós, tem os melhores planos, que é que nós tenhamos uma vida abundante. Só que nós temos que parar. Nós temos que parar de ficar naquela mordomia, de ser aquela pessoa morna. Nem digo cristão morno, né? Porque se é morno já não é cristão. Então não vamos ficar morno. Porque a Bíblia fala, né? Porque Deus faz com quem é morno. Então, ou seja frio, ou seja quente. E eu acho que é melhor ser quente, né? Ser uma pessoa quente, né? Receber, né, de Deus todos os benefícios que nós temos direito de receber. Então, se você se sente, né, enfermo, então ali em 1 Pedro, capítulo 2, e vamos ler o 23 e o 24, o 22 também, né, que dizia assim, ó, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então isso é Jesus, né? Então assim, Jesus não cometeu nenhum pecado, da boca dele se não ouviu um engano. Tanto é que quando eles atentaram Jesus, quando ele foi lá para o julgamento, tudo, Jesus não falava nada. Alguma coisa que ele dizia, ó, tu que o dizes. Mas ele não falava nada. Então na boca dele também não se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Aí vamos agora para essa parte que eu queria chegar. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, em Isaías também tem uma parte que fala sobre isso. Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, como diz aqui, né, pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz, Jesus aceitou derramar o sangue dele por nós, dar a vida dele por nós, para que nós pudéssemos ser sarados. E isso, sarados, não é só fisicamente, é espiritualmente também. Não interessa o problema que você tiver, não interessa a enfermidade que está enxertada em você. Porque eu digo assim, a enfermidade ela é enxertada no ser humano. Então quando você aceita o sacrifício de Jesus lá na cruz, essa enfermidade tem que ir embora. Porque ela já foi levada. Você não precisa passar por isso, você não precisa estar com essa enfermidade no seu corpo, você não precisa estar doente espiritualmente também. Porque existem doenças que sim, existe bastante o lado espiritual. Que nem no caso da depressão, ansiedade, tem remédios que ajudam, tem. Mas essas são doenças que são espirituais também. Em bastante casos, né? Tem bastante casos que não, né? Mas tem bastante casos que elas são espirituais também.
Só que independente se elas for físicas ou se elas for espirituais, Jesus já levou sobre ele. Jesus levou câncer sobre ele, Jesus levou a AIDS sobre ele, Jesus levou surdez, tudo o que você imaginar, inclusive o Covid, Jesus levou sobre ele, levou ansiedade, levou depressão, Jesus levou todas as enfermidades sobre ele, todos os nossos problemas. Então a gente precisa aceitar. Se a gente aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz, automaticamente a gente vai ter uma vida saudável, uma vida de paz. Só que a gente precisa entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muitas pessoas que dizem: eu estou assim porque Deus se afastou de mim, Deus não quer saber nada de mim. Quando na verdade não é. Deus nunca se afasta de nós. É nós que se afastamos do caminho de Deus. E começa despercebido. Quando você vê, você está fora do caminho de Deus, você sai debaixo da graça de Deus. E aí as coisas começam a dar errado, porque sem Jesus, meus queridos, você patina e nada dá certo. Sem Jesus nós temos aflições, sem Jesus nós temos estresse, sem Jesus nós somos nervosos, somos estressados, não temos domínio próprio, não temos autocontrole. Sem Jesus nós temos dores, nós temos enfermidades, nós temos tudo que não é bom. Agora, quando a gente deixar Jesus tomar conta da nossa vida, tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora. E nós temos uma vida ampla, uma vida abundante com Jesus. Só que nós precisamos deixar Jesus chegar, fazer aquele arrebento na nossa vida. Que não é fácil. O começo, quem sabe, não é fácil. Porque Jesus faz uma limpeza geral em nós. Só que nós precisamos deixar. Quantas vezes você está indo na igreja, você diz: eu não sinto a presença de Deus, não sei o que está acontecendo. Calma. É o momento que Jesus está usando, que o Espírito Santo está usando para limpar o templo. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Em templo que por tanto tempo estava imundo por causa do pecado. Ele precisa limpar aquilo, precisa higienizar. E tem vezes que a gente sabe que o nosso templo aí, ele está uma imundícia pura. Você tem que fazer umas 10 sessões de limpeza e olhe lá ainda. 10, 15 sessões de limpeza e olhe lá ainda. De tão sujo que a gente vem para Deus. Mas Deus está ali. Devagarinho vai moldando o caráter, vai restaurando tudo. Tudo o que não presta, ele vai tirando, vai jogando fora. E joga lá no mar do esquecimento, porque você já voltou para ele. Então, a gente muitas vezes tem essa mania de questionar Deus para todas as coisas. Né? Se a gente fosse uma pessoa íntegra, que nem era Jó, na época Jó questionou Deus várias vezes. Só que Jó era uma pessoa íntegra, que não cometia pecados contra Deus. Então ele, como ele sabia que ele levava uma vida certa com Deus, uma vida dentro dos princípios de Deus, uma vida de obediência e tudo. E daí, quando ele chegou, no começo ele nem questionou, mas daí quando foi indo, cada vez se agravando mais, ele começou a questionar a Deus. Mas ele nunca abandonou o Senhor. O Senhor sempre esteve com ele. Então muitas vezes a gente passa provas também. Quando a gente passa provas, a gente se sente sozinho. A gente passa algumas dificuldades, sim, mas é tudo também para Deus também provar nós. E algumas vezes
nós estamos naquele nascer de novo, né? Nós voltamos para Jesus, tudo, ou estamos no mundo e damos o primeiro passo para Jesus, até Jesus pegar e limpar o templo, deixar do jeito, o Espírito Santo, né? Pegar, limpar o templo, deixar do jeito que ele precisa estar, para o Espírito Santo poder habitar ali e te dar uma vida abundante, uma vida boa, né? Um templo limpo que possa receber a unção. É isso que o Senhor faz. Ele faz de nós um vaso novo, ele quebra esse vaso velho, faz um vaso novo. Por isso que muitas vezes a gente sente, parece que Deus está distante, mas não é. E quando ele quebra esse vaso velho e faz um vaso novo, tem vezes que é doído, acontecem coisas na tua vida que você não consegue explicar. Então, muita coisa é assim, né? Que Deus chega e te molda o teu caráter. Só que quando você vê, mas está indo tudo bem, às vezes acontece uma coisa, você vê que tudo está ao teu favor aí, né? Aí de repente, de uma hora para outra, 2, 3 pontos já vem contra, né? Mas é para quê? Às vezes Deus está ali te provando. Então, assim, tudo que acontece, meus irmãos, na nossa vida tem um porquê, e Deus quer abençoar você, mas você precisa aceitar o sacrifício de Jesus para que você consiga caminhar a caminhada com Jesus, para que você não seja mais essa pessoa atrofiada, para você poder pular e dançar e correr e louvar e glorificar o nome de Jesus, para que você não seja um mudo espiritual que não consegue dar um aleluia, que não consegue dar um glória a Deus, que não consegue enxergar na frente dos teus olhos o poder de Deus se manifestando na tua vida, muitas vezes na vida de outras pessoas. Você que de repente está com os ouvidos sujos, trancado, você que está surdo espiritualmente, confia, busque de Deus, entregue sua vida para Deus, entregue que tudo mais Ele fará, tudo mais lhe será acrescentado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Saúde, vida financeira, porque se você busca o reino de Deus, você é dizimista, então a sua vida financeira vai ser abençoada, porque a tua vida financeira só vai ser abençoada se você for dizimista. Então, assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Todas as coisas, incluindo saúde física, saúde espiritual, né? Saúde espiritual, que a gente estava falando de pouca fé. Você consegue ter fé, às vezes um coração de pedra. Deus pode tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne no teu peito. Uma voz para você deixar de ser mudo espiritual, para você dar glória a Deus, para você louvar, para você glorificar, para você exaltar o santo nome do Senhor. Quantas igrejas que a gente vai que a gente não escuta um glória a Deus, que a gente não escuta um aleluia? Quanta igreja que a gente vai que não se escuta um glória a Deus? Você que de repente escuta e não ouve a palavra de Deus, está surdo espiritualmente. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. A cura divina é completa. Deus não faz a obra pela metade. Só que Ele também não quer que nós também fizemos só pela metade. Ele quer que nós fizemos a nossa parte aqui, que nós fizemos a obra dele de forma completa. Para quê? Para que Ele possa abençoar nós, para que nós possamos ser abençoados. Então, meus queridos, o que a gente precisa é buscar de Deus, é buscar o reino de Deus e sua justiça.
porque Deus quer usar nós. Deus quer usar nós, Deus precisa... Não é que precisa de nós, né? Porque Deus faz até as pedras falar se for o caso. Mas Ele se agrada se a gente anunciar o reino dEle. Se a gente fizer tudo conforme o coração de Deus. Então, meus irmãos, vamos dar uma refletida sobre a nossa vida espiritual para ver como ela anda. Para que o Senhor possa nos abençoar e nos usar para que outras pessoas possam ser abençoadas e alcançar a salvação. Porque tem muita gente aí em volta gemendo e precisando, e a gente precisa buscar de Deus. Que Deus abençoe o coração de cada um, que o Espírito Santo possa tocar cada um com essa mensagem, e que a tua vida seja muito abundante. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, vimos nessa mensagem, Senhor, o quanto é importante, Senhor, a gente estar com o coração voltado para Ti. Como é importante, Senhor, a nossa vida estar direcionada por Ti, Senhor. Ó, meu Deus, que o Senhor possa todos os dias, Senhor, nos orientar, Senhor, nos levar pelo caminho certo, Senhor, e antes mesmo que chegar a oportunidade de nós pecar, já repreender o pecado, Senhor. Já nos mostrar que está errado, para que a gente não peque contra Ti, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que essas pessoas que hoje estão enfermas, Senhor, física e espiritualmente, Senhor, possam provar da Tua cura, Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa chegar a alcançar a vida de cada um, Senhor. De cada pessoa que nesse momento precisa do Senhor, que está em hospitais, que estão em qualquer lugar, Senhor, ali com dificuldades, as pessoas de pouca fé, que o Senhor possa acrescentar a fé, Senhor, cada dia mais, e que essas pessoas que estão com problemas de saúde, Senhor, tanto física quanto espiritual, possam experimentar a cura divina em suas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, vá à frente, amolecendo corações, para que essa palavra entre e fique no coração das pessoas, Senhor, e ali crie raiz e aumente, e cada vez mais, Senhor, essas pessoas possam ter sede da Tua palavra, sede de Te servir, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e assim nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um.